O mundo pós-pandemia, reflexões sobre uma nova vida. O organizador é José Roberto Castro Neves, a editora é a Nova Fronteira. Pois é, o José Roberto Castro Neves, que é professor, advogado famoso, escritor, especialista inclusive em Shakespeare, resolveu organizar aí, reunir uma turma da pesada para falar, para imaginar, para escrever textos de como essas pessoas acham que o mundo vai ser pós-Covid-19. Pensata, com Marcelo Madureira. É tanta gente boa, é tanta cabeça grande que eu não entendo por que ele me chamou também. Por exemplo, tem o neurocirurgião Paulo Niemeyer, o embaixador Marcos de Azambuja, o nosso querido Bernardinho do Vôlei, a jornalista Cora Roney, o juiz do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso, a atriz e escritora Fernanda Torres, o jornalista Fernando Gabeira, o economista Gustavo Franco, o ambientalista Sérgio Besserman e eu aqui, Marcelo Madureira. E muito mais gente muito cabeçuda. Por isso mesmo que, como eu já disse, até agora eu não entendi por que me chamaram para participar de um livro tão importante. O capítulo que ficou sobre a minha responsabilidade foi aquele que trata de como será a sociedade pós-pandemia. Claro que trata-se apenas de um mero exercício de futurologia. Ninguém tem certeza, ninguém sabe de verdade como é que o mundo vai ser pós-pandemia. Quem disser para vocês que sabe como vai ser o mundo, como é que as coisas vão funcionar, é porque não está entendendo nada mesmo. O que eu posso garantir a vocês é que fazer esse tipo de exercício, além de distrair nesses tempos de ficar em casa trancado, também pode ajudar a pensar um pouco sobre o nosso futuro. Quem espera, garante, e trabalha para que as coisas voltem à antiga normalidade, pode até ter razão. Mas se essas coisas acontecerem, nós estamos ferrados no final. A gente morre no final desse filme, quer dizer, a nossa espécie, o Homo sapiens. A principal lição da pandemia do Covid-19 foi mostrar para a humanidade que o jeito que a gente estava vivendo deu ruim. O mundo entrou em colapso. Se a gente quiser retomar aquele caminho, paciência. Vamos continuar caminhando no destino do precipício. Desde o final da Guerra Fria, uma pergunta se impôs para a humanidade. O socialismo real mostrou-se disfuncional, não funciona. O capitalismo gera renda, mas não distribui a riqueza. Então, afinal, em que tipo de mundo nós queremos viver? Aí veio o Covid-19 e essa pergunta ficou mais complexa. Em que tipo de sociedade nós queremos e podemos viver? Antes da pandemia, o mundo já vinha passando por uma enorme transformação antropológica, por conta dos avanços tecnológicos, da inteligência artificial, da automação, do desemprego em massa. As pessoas que já estavam perplexas passaram a ficar preocupadas, não só com o seu futuro, mas com o seu presente também. Por isso, pessoal, eu aproveito por estar aqui na minha varanda, atrás dessas plantinhas que a minha mulher cultiva com tanto carinho, para lembrar que a questão ambiental, ela é central nessa problemática. Você vê, o vírusinho, um vírus que atinge pobres, ricos, brancos, negros, muçulmanos, judeus, ateus, católicos, enfim, qualquer tipo de pessoa, seja na Dinamarca, seja na Gâmbia ou na Zâmbia, ele deixou a humanidade em completo colapso. E por quê? Porque um vírus mutante migrou da espécie animal para a espécie humana. Por conta de quê? De destruição de florestas. Isso mostra que a questão ambiental é central. E ao contrário da pandemia, ela vai ocorrendo paulatinamente, dia a dia. É como se fosse um carnê das Casas Bahia. Você quer pagar quanto? Porque o que você quer, aqui você pode. Que a gente vai pagando em suaves prestações mensais. Mas as consequências do futuro são funestas. Por exemplo, o aquecimento global, o aumento de nível dos horizontes, as grandes secas, as grandes hecatombes que acontecem por conta de modificação da nossa atmosfera. E vai dizer
que isso não tem nada a ver, isso é puro negacionismo. É não querer ver um enorme caminhão que vem a 200 km por hora em nossa direção. A pandemia nos ensina que questões básicas como saúde, educação, infraestrutura exigem coordenação, governança global, mundial, uma coordenação entre todos os povos do mundo para que esse tipo de problema possa estar sob controle quando porventura ocorrer. Mas eu digo, você adotar protocolos internacionais para questões como saúde e educação vão trazer enormes choques culturais, porque é necessário, é fundamental preservar as culturas locais, ao mesmo tempo que você tem que realmente ter um programa mundial para que haja uma população, de uma certa forma, homogeneamente educada e instruída, principalmente nas questões de educação formal e de saúde, respeitando as diferenças culturais de cada um. Isso é um problema. Será que é por isso que me acusam de globalista? Alguns dos hábitos adquiridos durante essa quarentena, durante a pandemia, serão incorporados ao dia a dia das pessoas, como hábitos de higiene, utilizar mais serviços de educação à distância, mais serviços de automação e trabalho em casa. Por outro lado, assim como os atentados depois do 11 de setembro, muitas coisas vão mudar em termos de segurança, principalmente segurança sanitária. Vão ser adotados esquemas mais rígidos de segurança sanitária. Os seres humanos vão ser mais controlados individualmente, não só entre seu ir e vir, como também sobre seu estado de saúde. Eles vão ser mais localizáveis também pelos algoritmos. E sendo localizáveis e sendo assim mais controláveis, os seres humanos também vão ser muito mais influenciáveis. E isso é um perigo. Haverá, na minha opinião, uma valorização maior da ciência e dos profissionais da ciência, inclusive do ensino. Muito embora os seres humanos prefiram sempre acreditar em soluções simplistas, né? Mais rápidas e fáceis de resolver, quando os problemas que nos cercam são bastante complexos. Uma coisa triste, pessoal, é que o desemprego, que já era grande, vai aumentar, principalmente aqui no Brasil. O Estado tem que ser bastante funcional, tem que ser eficiente e eficaz em atender as populações e não virar esse enorme cabide de empregos que a gente vê por aí. O mundo deverá atravessar a sua maior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929. Em busca de melhores condições de vida, grandes correntes migratórias vão continuar vindo de lugares menos desenvolvidos para sociedades mais desenvolvidas. Em contrapartida, vão aumentar as políticas protecionistas, o nacionalismo radical, o preconceito contra as minorias e diferenças. Aquele sistema de vida que nós estávamos acostumados desde o pós-guerra, né? Que você nascia, se educava, arrumava um emprego, casava, tinha filhos, se aposentava, acabou. Não tem mais. A gente vai ter que trabalhar e se reinventar sempre. Portanto, é melhor você curtir o que faz. Quer dizer, se você tiver um trabalho. A concentração de renda também é um grande problema. Quando aqueles que são mais ricos se derem conta quanto que a miséria alheia afeta a qualidade de vida deles, os ricos, eles vão mudar também de ideia com relação ao pagamento de maiores taxas de impostos. Ou seja, com relação à distribuição de renda. Eu acredito que daqui em diante vai ser mais cool, mais bacana, mais legal você curtir mais a vida, curtir mais o meio ambiente, ter uma vida mais frugal, dar importância ao exercício físico, a uma alimentação mais saudável, a uma vida familiar mais rica, uma relação com os amigos mais rica, enfim, curtir mais a vida, não ligar tanto para marcas, para gadgets, para moda. Vai ser bacana andar de camiseta, andar de bicicleta, andar de transporte público. A gente vai ter mais por menos. E como eu sempre digo, nós sempre teremos Darwin. Aqueles que tiverem maior capacidade adaptativa e também um maior espírito cooperativo entre sua espécie terão mais chances de sobreviver.
E não custa sempre lembrar, eu já falei antes aqui nesse vídeo, reinventar-se permanentemente vai ser uma obrigação. Infelizmente, e como sempre, os grandes perdedores serão aqueles mais pobres, aqueles com menos recursos, aqueles que têm menos reservas, inclusive financeiras, para suportar esses tempos de pandemia, de dificuldades. Esses serão, como sempre, as grandes vítimas. Os pobres, como sempre, têm que contar com um sistema de amparo social ineficiente e ineficaz. Num mundo conturbado, cheio de grandes desafios, o Brasil consegue a façanha de ser ainda pior. Por aqui, o desemprego ainda vai ser maior por conta da nossa educação pública deficiente. Vai haver um número de desempregados muito grande. Isso implica num grande desajuste social, né? Aumento de criminalidade, aumento da desesperança, falta de perspectiva. E os grandes responsáveis por essa situação estar assim no Brasil somos nós, eu e você, o que eu chamo de upper class brasileira, né? A classe de cima da pirâmide. Nós que tivemos melhor acesso à educação e temos essa ideia que não é comigo. Não achamos que devemos ter nenhum papel maior na sociedade do que votar nas eleições. Na verdade, a upper class brasileira, ela não quer saber do ônus que existe ao você fazer parte de uma elite, seja intelectual, financeira, esportiva, científica ou tudo mais. Nós não temos um propósito como sociedade. Que país do mundo, fora os países atrasadíssimos, que suportam viver num país em que metade da população não tem esgoto em pleno século XXI. O esgoto que foi com a conquista da humanidade no século XIX. Eu acho que é importante que a gente tem que aprender a ser menos sectário, menos radical, aprender a escutar, a ouvir o outro, aprender a conviver com aquilo que nos é diferente, ser menos preconceituoso, ser menos polarizado e, principalmente, a gente tem que deixar de ser orgulhoso e arrogante, acha que sabe tudo e não sabe nada. Veja bem, humildade e modéstia não tem nada a ver com sufocar a nossa infinita inquietude, a nossa infinita vontade de querer conhecer mais e saber mais. Ao contrário, a nossa audácia investigativa tem que ser mantida firme e forte e sempre com os melhores propósitos. Nós temos que entender, para voltar ao que a gente chama de normalidade, vai demorar um bom tempo. Talvez seja uma coisa para os nossos bisnetos. Mas não resta outra alternativa para nós senão construir um mundo novo e que seja um mundo melhor. O nosso planeta, com bilhões e bilhões de anos de existência, já passou por várias hecatombes e soube se reconstruir. O planeta Terra vai continuar girando em torno do Sol até o que ele se apague, com ou sem o Homo sapiens embarcado nele. Depende da gente. Ah, só mais uma coisa, pessoal. A Terra não é plana. Não se esqueça de dar o seu like, uma chuva de likes, mandar para os seus amigos, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, no canal do Marcelo Madureira e assistir aos meus outros pensatas e me acompanhar naquelas redes sociais todas que vocês conhecem, Zig Zag, Zip Zap, WhatsApp, Facebook, o cacete A4. Um beijo e um queijo, tchau!